Pronto, iniciou a gravação. Pessoal, a gente vai continuar o assunto, né, de fisiologia vegetal. Na última aula, nós vimos a parte de fisiologia vegetal 1, né, o assunto de fisiologia vegetal, como ele é um pouquinho extenso, ele foi dividido em dois blocos. O primeiro bloco, que era basicamente sobre o transporte de nutrientes na planta, e a gente falou sobre o xilema, floema, conversamos sobre estômatos, cutícula, enfim. Aí a gente vem para essa segunda parte, que fala sobre os fito-hormônios e fala sobre os movimentos que a planta pode realizar, né? Beleza, então a gente vai fazer esse segundo ponto, né? Os movimentos vegetais, falar um pouquinho também sobre fotoperíodo. Vamos lá. Vê só, o primeiro ponto aqui que a gente vai pegar aqui, deixa eu ver quem está chegando aqui. O primeiro ponto que a gente vai conversar aqui é sobre a questão dos foto-hormônios, tá? Ou os fito-hormônios. O que são os fito-hormônios? São, pelo próprio nome, fito, você vai lembrar de quê? Fito, foto, está relacionado a luz, né? Oi, Águida, bom dia. Fito está relacionado à luz, ou seja, a organismo que faz fotossíntese, né? Você pega lá fitoplâncton, né? O próprio nome fotossíntese, produzir a partir da luz, né? Enfim. Os fito-hormônios são hormônios que são produzidos pelas plantas, né? Se você fizer uma pequena pesquisa, você vai observar que existe uma gama imensa de hormônios vegetais, tá? Nós vamos falar aqui dos principais, dos grupos principais. Na verdade, a gente vai falar sobre grupos, não é nem sobre o hormônio específico. É sobre os grupos de hormônios específicos mais importantes aí das plantas, tá? Nós temos dois grupos que são assim mais, eu diria, mais comuns, mais conhecidos, a palavra é essa, mais conhecidos, que são os grupos das auxinas e das citocininas, tá? Dois grupos mais conhecidos. Quem cultiva planta, tá? Eu gosto de cultivar plantas carnívoras. A minha mãe já é do grupo das orquídeas, ela gosta mais das orquídeas, eu também gosto, mas eu me dedico mais às carnívoras e ela mais às orquídeas. E a gente tem tudo no jardim só. O meu jardim é o mesmo da minha mãe. Então a gente, querendo ou não, acaba comprando uma hora ou outra um determinado hormôniozinho desse assim para ajudar a planta, né? Se está carente em algum tipo de nutriente, alguma coisa do tipo, precisa ali de uma ajudinha, a gente acaba comprando ali um fito-hormônio. Lógico que a gente não vai. Os cultivadores, eles não lembram do nome, isso é um fito-hormônio. Não, compra o produto e no produto vem um tipo de hormônio. Mas estou dizendo isso porque, no geral, esses produtos, eles são estudados, foram estudados e ainda são, para ajudar os cultivadores, os agricultores, né, a ter o melhor rendimento em suas plantas, quer seja numa floração bonita, quer seja numa planta mais vistosa, quer seja no crescimento da planta, quer seja na enraização ou enraizamento, né, quer seja na produção de frutos, né, o caule mais grosso, algo do tipo, ok? Ou recuperar uma planta que está muito danificada, né, de repente. Esses hormônios, eles são estudados, foram e são estudados geralmente para esses tipos de mecanismos. Como eu falei, dois grupos são mais conhecidos: as auxinas e as citocininas. Aí vamos ver aqui por quê, tá? Vamos conhecer cada um. Bora aqui. Primeiro, as auxinas. Quais vão ser as auxinas? Para que elas vão servir? No geral, as auxinas, elas são consideradas são hormônios de crescimento da planta, tá? Onde é que eles vão ser produzidos? Eles vão ser produzidos nos meristemas da planta. Então, você vai encontrar
no meristema caulinar, no meristema apical, né, na ponta da planta, né, lá na pontinha nas folhas novas ou lá nas pontas das raízes, você vai encontrar as auxinas sendo produzidas. Agora, por que a gente vai encontrar as auxinas sendo produzidas lá? Ah, professor, é fácil. O senhor falou que é hormônio de crescimento. Se é hormônio de crescimento, a gente vai encontrar nessas zonas, porque são zonas de crescimento. As gemas laterais, para que a planta cresça na lateral, na horizontal, e as gemas radiculares e foliares, para que a planta possa crescer para cima e para baixo, né, verticalmente. Mais ou menos isso, tá? Elas vão sendo, esses hormônios vão ser produzidos nos meristemas, só que eles vão auxiliar na formação das gemas, tá? Gemas laterais, gemas radiculares e gemas apicais, né? Vão auxiliar na mitose, ou seja, aumentar a taxa mitótica, só que isso, as auxinas, elas funcionam junto com as citocininas para que aumente essa taxa de mitoses, ok? Então, vale salientar isso. A outra coisa é que, normalmente, a planta ela vai crescer nessas regiões de dominância, né? Na ponta dos galhos e na ponta da raiz. A auxina, quando ela é produzida e quando ela é administrada, né? Minha planta ela tá com algum problema, ela está muito franzina. Então, você coloca a auxina. Para quê? Para que haja uma quebra de dominância apical. Para que a planta não cresça simplesmente nas pontas, né? Ponta da raiz, ponta do galhozinho dela lá. Não. A auxina ajuda a planta a desenvolver galhos no caule, né? De modo lateral, ao longo dos galhos, sabe? No tronco, formar mais raízes secundárias, ok? Então, estimula a mitose em outras áreas que não sejam especificamente nas pontas, nas extremidades. Beleza? Então, as auxinas servem para isso. Uma outra coisa é que a auxina, e esse que é o ponto principal, a auxina ajuda a planta a ter um alongamento celular. Como assim? A parede celular ela vai ficar mais mole. A parede celular a gente sabe que é de celulose, é rígida, né? Mas ela vai ficar mais mole, de modo que há um acúmulo maior de água, há uma produção maior de organelas, e a planta ela vai poder aumentar o volume de suas células. Isso vai fazer com que ela fique maior, tá? Então ela vai conseguir crescer horizontalmente e verticalmente, tá? De modo igualitário, inclusive formando brotos, formando gemas, tal. Ou seja, é um hormônio de fato do crescimento, mas principalmente por conta do alongamento celular, tá? Para que ela cresça, para que a auxina seja também considerada um hormônio de crescimento em relação à taxa mitótica, precisa haver uma associação da auxina com as citocininas. Beleza? A citocinina, sim, é um hormônio para como é que eu posso dizer? Para o aumento da taxa mitótica. A auxina é mais para o alongamento celular. Então, quando a gente fala, a auxina é um hormônio de crescimento, principalmente para alongamento celular. É mais ou menos o que acontece quando a gente vai se exercitar, vai à academia e tal, e aumenta o tônus muscular. Você aumenta a concentração de líquido, né, nas suas células, você tem um alongamento das suas células, né, justamente dando aquele volume maior nos bíceps, tríceps, coxa, as meninas mais, né, bumbum, coxa, alguma coisa assim. Os meninos gostam mais de treinar e vai exercitar mais peito, braço e tal. Geralmente é por conta, o aumento do volume das células. É o que acontece nas plantas em relação às auxinas. Beleza? O aumento do volume da célula, o alongamento celular. E para que isso aconteça, a parede celular precisa ser modificada. Ela fica mais flexível, tá? Para que a planta possa crescer mais. Beleza. Isso é da auxina. Então, vamos ver. Está falando sobre isso, justamente. Ó. São hormônios de crescimento, ó, produzidos nos meristemas.
Vamos lá. Eu tenho aqui, toda auxina tem transporte polar, ou seja, é unidirecional do ápice para as outras regiões das plantas, ou seja, das pontas das plantas, né, da ponta dos galhos, da ponta da raiz, vai ser transportado para outras regiões para que ela possa sofrer expansão nas células, né, em outras regiões, e aconteça também a formação de gemas. Aqui está falando que esse transporte acontece de célula a célula pelos plasmodesmos, que são comunicações que tem entre uma célula e outra, sabe? É como se fosse um tipo de túnelzinho, canal entre uma célula e outra, né? Onde a seiva ela vai passando por transporte simplástico. Então, divisão celular, ó, quando associada à citocinina, expansão e alongamento celular, muito bem. Diferenciação celular, e isso é importante, vai permitir também que as células meristemáticas sejam diferenciadas em células adultas, tá? Para que a planta ela tenha ali o amadurecimento de algumas estruturas dela, tá? Uma outra coisa, ó, quebra de dominância apical e crescimento das gemas axilares. Beleza, vai quebrar a dominância das regiões das pontas dos galhos, pontas de raiz, e vai aparecer mais gemas na região caulinal. Tá? Ó, induz a retomada de crescimento da gema lateral. Beleza? Então, ó, o que está se mostrando aqui? Ao invés de crescer na ponta dos galhos, vai crescer ali, ó, entre um galho e outro, né? Então, gemas laterais. Muito bem. Deixa eu ver aqui. Isso aí. Formação do gancho apical, que é esse. Vocês já perceberam que você coloca uma sementezinha de feijão para germinar, você vai observar que forma uma curvatura, que uma dobra. Isso é para quê? Para que quando uma dobra no caule, né? Quando a planta vai crescer dentro do solo, essa região ela passa a sofrer mais atrito. Tá? Essa região ela vai crescendo, tá? Essa região, para que ela sofra, vamos dizer, ela sofra os impactos do solo, né? Os atritos lá dentro do solo, e proteger a região apical. Aí depois que ela sai, essa regiãozinha aqui, que é a região meristemática, ela vira para cima, né? Aí as folhas saem daqui de dentro dos cotilédones, né? Os cotilédones vão saindo, tal, vai se desenvolvendo, tal, e a plantinha consegue crescer de boa. Deixa eu adiantar, porque senão a gente não termina aqui. Uma outra coisa, ela auxilia, as auxinas auxiliam no desenvolvimento de frutos partenocárpicos, que é quando o fruto ele tem origem mesmo que a planta não sofra fecundação, né? Então, o fruto ele consegue, o óvulo, que é a haploide, ele sofre modificações para se tornar diploide, ok? E o fruto ele não vai ser oriundo de uma fecundação. Professor, tem um exemplo de fruto assim? Tem. A banana é um fruto partenocárpico, tá? Ela não é um fruto convencional, ela é um fruto partenocárpico, ok? E na verdade ela não é fruto, ela é um pseudofruto. Enfim, vamos lá. Uma outra coisa, movimento de curvatura, a gente não falou. Abscisão foliar, ó, durante o desenvolvimento normal, as plantas perdem as folhas, flores e frutos por meio da abscisão, ou seja, aquela perda das folhas, né, durante determinado período do ano, ou quando as flores caem porque já aconteceu a polinização, né, tal. Enfim. As citocininas, em que elas ajudam, né? Que hormônio é esse? As citocininas, elas são substâncias consideradas também hormônio de crescimento, beleza? Só que vai ser o seguinte, as citocininas, elas vão estar relacionadas muito mais claramente com as mitoses do que as auxinas. Então, ela auxilia no aumento da taxa mitótica. A planta vai produzir mais células, um número maior de células. Enquanto a auxina é aumentar o volume celular, a citocininas é formar mais células jovens.
tá? Então também é considerado um hormônio de crescimento, mas principalmente para as raízes e para as pontas dos galhos, né? Por estar relacionado à mitose. Uma outra coisa que vai auxiliar é também no processo de diferenciação celular. Você vai observar que essas citocinas vão auxiliar na diferenciação celular, formando células novas, né? Adultas também, né? Ou seja, a gente vai ter um processo que vai desde a formação do tecido merestemático até o tecido adulto, a partir das citocinas. Logo, as citocinas são os hormônios que são mais utilizados nos experimentos biotecnológicos, tá? Experimentos dentro da biologia, biotecnologia, né? Quando utiliza a planta, né? Então, você vai ter as citocininas auxiliando na clonagem, né? O pessoal vai fazer clonagem e tal de plantas, utiliza citocininas porque auxilia na formação de tecidos, na formação de células novas e na formação de células adultas, né? Células embrionárias e células adultas na planta. Então, a citocinina ela é bastante utilizada dentro desse contexto de biotecnologia. Tem até aqui. São usadas na clonagem de plantas, micropropagação, obtenção de plantas haploides no cultivo e na fusão de citoplasma de células destituídas de parede celular, na produção de substâncias comercialmente importantes e na produção de plantas transgênicas, tá? Que tem a ver com a clonagem também, com o processo de clonagem, porque você faz a clonagem gênica muitas vezes para fazer a transgenia, tá? Esses são os dois conjuntos de hormônios mais conhecidos. Um terceiro aqui que a gente poderia colocar também aqui como em segundo lugar são as giberelinas. As giberelinas, elas são conhecidas também por ser hormônio de crescimento, mas permitindo o alongamento de células específicas que vão garantir a floração, o amadurecimento de frutos, a germinação e o enraizamento. Então, o ácido giberélico ou giberelina, né? Ele auxiliou nesses processos aqui, tá? Que a gente já falou. Então, muitas vezes são utilizadas para quê? Para amadurecer as plantas, para garantir uma floração, né? O ácido giberélico é um dos hormônios que é mais utilizado aqui entre os cultivadores, né? O pessoal usa para a planta florescer, para ficar bonita, para dar frutos, né? Enfim. Então, ó, promove o alongamento da célula, tá? Então, a planta pode crescer mais, ó, entre os nós. Estimula a floração, acelera o ciclo celular, tá? Ou seja, o processo de mitose ele acontece mais rápido do que aconteceria sem o ácido. Estimula o amadurecimento, induz a floração, dependendo da espécie. Estimula a germinação, ou seja, a formação de raízes, tá? Você coloca lá a planta lá no ácido giberélico, aí ela começa a formar a raizinha e você planta. Ou senão você coloca ela lá no vasinho e adiciona o ácido giberélico, não um líquidozinho. Pode ser também. Estimula a germinação de sementes, regula processos relacionados à germinação e desenvolvimento de gemas. Tá? Então, acelerar a formação, o desenvolvimento das gemas. Tá? Então, muitas vezes se utilizam associados, né? Auxinas, citocininas e giberelinas. Quais são os outros hormônios que são utilizados assim? São de menor importância. Ah, tá. Uma coisa importante aqui é a quebra de dormência. Digamos que uma planta está lá de boa, faz um tempão que ela não produz nada, está dormente, utiliza-se o ácido giberélico para que a planta quebre a dormência. Que vai ser o contrário do que é realizado pelo ácido abscísico, a gente vai ver. Primeiro, o etileno. O etileno ele vai ser utilizado basicamente para evitar o amadurecimento da planta num horário assim, de forma precoce, de forma prematura, né? Então, o etileno ele auxilia nesse controle do amadurecimento, evitar que amadureça em um horário prematuro. E isso é muito importante porque se a planta, os frutos amadurecem num período que não é para amadurecer, o cereal floresce
ela floresce no período que não é para florescer, isso pode ser complicado, porque pode ser que ela produza os frutos no horário que não é para produzir, o fruto caia no chão, não tenha água, não seja o período ideal, não tem água para que ela germine, o fruto se perde, apodrece e tal, e, enfim, os animais não fazem dispersão. Então, enquanto você tem o ácido gibberélico para auxiliar no amadurecimento, o etileno é para não amadurecer no período inadequado. Tá? O ácido abscíssico, ele vai funcionar para quê? Ele vai funcionar em períodos de estresse da planta. Tá? Uma planta como a gente tem aqui, as plantas da caatinga, né? As plantas que são adaptadas ao nosso bioma, adaptadas à seca. Para que ela não perca muita água, que ela não sofra perda excessiva de água, ela perde as folhas. Nesse processo de perder as folhas, tem a ação do ácido abscíssico. Ou seja, em momentos de estresse, que a planta tem muita água ou que tem pouca água, ou que ela precise entrar em dormência por conta da neve, né? O ácido abscíssico ele entra em ação para auxiliar que a planta administre os seus mecanismos de modo eficiente diante daquela situação, vamos dizer assim, aquela situação de estresse, tá? Então, auxilia a planta a entrar em dormência, auxilia a planta a perder as folhas no período de seca, auxilia a planta no controle da absorção de sais quando a água toma conta de tudo, né? No mangue, por exemplo, né? O ácido abscíssico ele entra em ação, tá? Então ele está relacionado à ação do ácido. O ácido abscíssico está envolvido na resposta a estresse ambiental, tal como baixa disponibilidade de água, temperatura reduzida, alta salinidade, ok? Então a gente vai encontrar nesse tipo de condição. Beleza. Quanto aos movimentos vegetais, o que a gente poderia chamar aqui de movimento vegetal, né? Acho que eu já até comentei isso com vocês. Eu já comecei já tive umas discussões lá principalmente no mestrado, né, com o pessoal de considerar que as plantas, pessoal, no geral, elas são mais deixadas mais de lado até pelas pessoas que fazem biologia, tá? Vai fazer biologia, eu quero estudar o quê? Vou estudar um beija-flor. Eu quero estudar o pessoal quer estudar tudo que é bonitinho, tudo que é animalzinho e tal, o animal que pisca o olho, né? Os animais que não piscam os olhos são mais deixados de lado, né? Tipo, ninguém quer estudar uma baratinha, ninguém quer estudar um grilinho, todo mundo quer estudar aquele pássaro. Eu vou estudar um macaquinho que é bonitinho, não sei da onde, uma espécie de mamífero, né? Geralmente é assim. E as plantinhas vão ficar de lado. Quem gosta mais de planta, geralmente são as mulheres, né? Porque tem mais aquela sensibilidade, né, de enxergar aquele indivíduo como um ser vivo, né? Lhe valorar de modo adequado. Então, no mestrado eu já tive umas discussões porque o pessoal falando, mas a planta ela não tem nenhum sistema que possa captar reações como um animal, né? Surgiu uma pequena discussão lá sobre o vegetarianismo, o veganismo, né? Você falando, mas o animal não pode matar porque ele sente e tal, não sei o que, e a planta não. Aí a gente começou a discussão. E de onde você tirou isso? Qual é o artigo que você está baseado aí para estar falando disso? Aí a gente começou a falar sobre movimentos gnásticos, falando sobre tropismos, né? Geotropismo, hidrotropismo, quimiotropismo, os nastismos, né? Termonastismo, epinastismo, hidronastismo. O que é isso? Então, você tem uma bagagem grande de informações sobre mecanismos que as plantas desenvolvem respondendo a estímulos, igual a gente faz. Você coloca a mão em um objeto que está quente, você tira a mão porque você está sendo estimulado a tirar a mão. Você está captando estímulos. As plantas captam estímulos. Tá? Elas podem não ter células iguais às nossas, mas elas captam estímulos de forma diferente, mas tão eficiente ou mais eficiente do que a gente.
Onde é que a gente consegue captar luminosidade? Através dos olhos. As plantas conseguem captar luminosidade através das folhas, através da clorofila. Tá? Onde é que a gente consegue captar sons? Através dos tímpanos. Mas as plantas conseguem captar vibrações. Eu tenho aqui o Stilidium Debi, que é um tipo de plantinha que eu tenho, que através da vibração sonora, as folhas não, as estruturas das flores, elas captam a vibração e elas têm um mecanismo de trampolim na folha. É como se fosse um gatilho que faz com que ela abra a flor e depois solte a semente. Tá? É fantástico. Captação de som. Tá? Imagina, a planta captando som. E a partir da captação do som que ela tem um desenrolar de um mecanismo dela. Ok? Então, no geral, as plantas elas recebem estímulos, elas interpretam estímulos, apesar de não ser através de um cérebro, mas elas interpretam estímulos e elas respondem àqueles estímulos. É porque a gente costuma ler o mundo a partir dos nossos padrões, né? O meu padrão se não tiver olho, se não tiver boca, se não piscar os olhinhos, aí pode matar, né? De repente, pode ser que seja uma coisa assim. Mas não é bem assim, tá? O que acontece é que existem organismos que nós valoramos mais do que outros. Agora, isso não está ligado à captação de estímulos, tá? Pronto, a gente dá mais atenção a um cachorrinho do que a gente dá a uma barata. A gente dá mais atenção a um gato do que dá atenção a uma bactéria, né? Mas são organismos vivos que respondem a estímulos também. Ok? Vamos fechar um contexto aqui. Quando a gente vai aqui para os movimentos vegetais, a gente tem dois tipos, dois conjuntos aqui. Tropismos e nastismos. Tá? Só para a gente fechar o assunto, né? Isso não quer dizer que a pessoa ser vegetarianismo, aderir ao vegetarianismo ou ao veganismo é uma coisa ruim. Pelo contrário, é ótimo, é excelente. Você tem uma forma de vida, tem um modo de vida, né? Principalmente ao vegano. Tem um modo de vida fantástico. Ok? Perfeito. Agora, as explicações, de repente, para que as outras pessoas possam entrar no seu modo de vida, às vezes precisam ser melhor elaboradas, né? Não é por uma explicação dessa de responder a estímulos ou não que eu acho que é o caminho da discussão. Enfim, vamos lá. As respostas podem ser de dois tipos, tropismo ou nastismo. O que é que vai ser tropismo? São movimentos de curvatura orientados pelo estímulo e provocam o crescimento do órgão envolvido. Os tropismos ocorrem com a participação do hormônio auxina. Fototropismo vai ser quando a planta ela se direciona para um lado ou para outro, dependendo da luz. Fototropismo. Tá? Quem é que faz fototropismo? Praticamente todas as plantas fazem. Tá? Cresce para cima. Por que a planta cresce para cima? Por conta do fototropismo. Porque se eu virar uma planta de cabeça para baixo, o galho vai crescer para baixo e depois ele curva-se para cima de novo. Para quê? Para ele alcançar mais luz por conta do fototropismo. Tá? O que é que vai ser o gravitropismo? Aí vamos lá. Vai ser esse movimento que a planta faz contra a gravidade. Ok? Ó, o gravitropismo, a raiz vai sempre crescer para dentro do solo. A gente chama de gravitropismo positivo. Cresce para dentro do solo. Aí não tem a ver com o fototropismo. Tem a ver com o gravitropismo. E o gravitropismo negativo é o das folhas. Cresce em direção oposta ao solo. É o gravitropismo negativo. É o que a gente estava falando agora. Mas também, como eu falei ainda agora, esse processo tem a ver com o fototropismo também. Ela vai em direção à luz. Onde tem mais luz. Tá? Que é o que acontece também em relação ao girassol, né? É o fototropismo. O girassol ele vai girando para onde tem luz. Tá? Sigmotropismo são respostas de crescimento orientadas pelo contato. Tá? A planta vai crescendo, onde ela tiver contato, ela se enrola. Tá?
as gavinhas vão se enrolando, né? O chuchu, o maracujá, ele vai se enrolando. Ali é chamado de tigmotropismo. Se tiver contato, ela se enrola. Hidrotropismo é uma resposta à diferença de gradiente de água. Tá? O que acontece? As plantas, elas vão crescendo, a raiz vai crescendo para baixo até encontrar água e ela para ali de crescer. Ela vai chegando lá. Onde tem água, ela para poder absorver água. Isso é hidrotropismo, crescendo em direção à água. Quimiotropismo ocorre no crescimento do tubo polínico em direção ao óvulo das flores. Esse tipo de movimento também é induzido por glicoproteínas, tal. O que é que vai acontecer? O pólen, ele chega na flor, ele vai descendo pela flor, forma o tubo polínico até chegar no óvulo, tá? Chegar lá na oosfera. Beleza. Esse movimento do pólen em direção ao óvulo, a gente chama de quimiotropismo, tá? Isso aí é guiado por substâncias químicas. E o que é que vão ser os nastismos ou movimentos násticos? O que é que são? São movimentos vegetais desencadeados por estímulos ambientais nos quais a direção do estímulo não determina a direção do movimento. Geralmente, os natismos estão relacionados ao relógio circadiano, que é a duração do dia e da noite. Aí vamos lá. Eu tenho epinastismos, que ocorre quando o movimento da curvatura do órgão vegetal é feito para baixo. Então, tem órgãos que vão crescendo para baixo, o vegetal, independentemente de estímulo de água e tal. É um galho que cresce para baixo. Os galhos vão crescendo para baixo. A gente chama de epinastismo ou hiponastismo. Termonastismo é um movimento acionado por diferença de temperatura. Esse tipo de nastismo, embora repetitivo, resulta do crescimento diferencial nas duas superfícies dos órgãos envolvidos. Pode ser observado na abertura e fechamento de flores de tulipa, por exemplo. Então, você tem duas temperaturas diferentes, tá? Quando a planta alcança determinada altura, ela abre a flor, tá? Porque precisa haver uma diferença de temperatura da base e da parte de cima da flor, tá? Em relação à diferença de turgor, ou seja, diferença de concentração, a diferença de quantidade de água, volume de água, tá? Eu tenho o hidronastismo, correspondente ao dobramento de folhas em resposta à falta de água. Não sei se você já viu, uma folha vai, ela murcha todinha e vira para baixo. Ela vira ao contrário, porque a quantidade de água está pouca e o sol está muito castigante e ela vira a folha para baixo e murcha. Quem faz isso? O marmeleiro. Não sei se alguém conhece o marmeleiro, tá? Mas ele faz esse movimento. O nictinastismo ocorre quando as folhas assumem uma posição noturna diferente da que tinham durante o dia, em resposta à luz. Em geral, durante o dia, as folhas ou folíolos estão em posição horizontal ou aberta e durante a noite assumem uma posição proximal da vertical ou fechada. Os movimentos nictinásticos ocorrem em resposta à variação de luz e por influência do relógio circadiano. Ou seja, quando a planta, de dia, ela tem a flor, as folhas em uma posição e de noite em outra posição. Tá? O tigmonastismo ou cismonastismo quase não é usado, é tigmonastismo. Tigmonastismo. Você vai ter uma associação a contato, de modo que a planta ela vai perder água de uma região e passar para outra região da estrutura dela, no caso da folha. A mimosa púdica, chamada de dormideira, ela age dessa forma. Quando você toca nela, ela fecha, né? A plantinha que você toca, ela fecha. E as plantas carnívoras, tá? Algumas plantas carnívoras, no caso a Dionea muscipula, que é aquela plantinha que ela parece que tem uns dentinhos, né? Ela realiza a mesma coisa. Ela fecha porque ela tem ela fecha a folha. Aquilo é folha, tá? Ela não tem boca. A folha parece uma boca. Mas a folhinha dela parece uma boca e tem uns tricomas dentro, uns pelinhos. Quando o inseto vai lá, ele toca em 2, 3 tricomas daquele, ela transfere água de uma região para outra da folha
fazendo com que uma região fique mais túrgida do que outra e promove o movimento de fechar a folha. Tá? É como se fosse a gente contraindo o músculo. Ok? Então, isso é fantástico. Isso é um movimento incrível. Então, um estímulo mecânico vai fazer com que ela tenha uma resposta de controle de turgência na estrutura foliar. E ela fecha a folha. Ela consegue inclusive, detectar se aquilo foi estímulo, se aquele estímulo foi uma pedra, foi uma gota d'água ou realmente foi um inseto, um bicho que estava lá. Tá? Então, isso é bem interessante. Tá? E os tactismos ocorrem quando? Tactismo ocorre quando a célula se desloca orientada pelo estímulo, podendo ser positivo, quando leva à aproximação, ou negativo, quando se distancia. Quando o estímulo é luminoso, ocorre fototactismo. Quando é um calor, termotactismo. É quando o galho ele vai mudando de uma região para outra, né? Enfim. Nesse tipo de movimento, cílios e flagelos permitem o deslocamento celular. Tá? Então, as células são deslocadas para uma região da folha, ela vai naquela região. Acontece quando você tem uma planta na janela, tá? Dá para observar esse tipo de processo acontecendo em algumas espécies. E o que é que vai ser o fotoperíodo? Tá? Fotoperíodo é o seguinte, pessoal, para a gente fechar, 2 minutinhos. Fotoperíodo vai ser aquele período que uma planta ela necessita de exposição à luz. Tá? Algumas plantas têm um fotoperíodo maior do que outras. Tem plantas de dia longo e tem plantas de dia curto. Tá? Planta de dia longo, PDL, planta de dia curto, PDC. Então, isso tem a ver com o quê? Algumas plantas são mais exigentes e têm uma quantidade específica de luminosidade, está sujeito a uma luminosidade, para que ela possa florescer, para que ela possa crescer, tá? Então, frutificar, né? Amadurecer os frutos, né? Você já observou, tem fruto que amadurece quando ele fica no escuro, ele amadurece de uma forma. Quando fica claro, amadurece de outra. Você pode fazer o teste. Compra a banana verde. Coloca para amadurecer no escuro, debaixo da pia, sei lá. Tá? No escuro. E depois compra uma banana verde e coloca para amadurecer. Sei lá, compra 2 cachos, né? 2 conchinhas. Coloca umas para amadurecer no escuro e algumas para amadurecer no claro. Depois você me fala a diferença. Tá? Inclusive no sabor das bananas que foram do mesmo pé. Tá? Da diferença. Por quê? Porque é questão do fotoperíodo. Cada espécie diferente tem um fotoperíodo diferente para poder florescer, amadurecer, frutos, frutificar, ok? Germinar sementes. Melancia só germina na sombra, tá? Tem a ver com o fotoperíodo de cada uma. A gente está fechando aqui, tem menos de 1 minuto. Na próxima, a gente volta. A gente responde algumas questões e vai para o próximo capítulo. Um abração a todos vocês e até mais. Valeu!